Prontinho, meninas, sejam todas muito bem-vindas ao nosso princípio 3. E antes de começarmos a aula de hoje, eu quero fazer com vocês uma oração, consagrando essa aula ao Senhor. Vamos lá? Vamos fechar os nossos olhos, entrar na presença do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, em nome do Senhor Jesus, entramos na tua santa presença em oração. Paizinho, queremos te agradecer por mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos aqui reunidas em teu santo nome, aprendendo mais de ti, aprendendo mais da tua palavra, mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando de curar o nosso coração, de restaurar as nossas vidas, de nos aproximarmos mais do Senhor, de crescermos espiritualmente e emocionalmente. Eu consagro e entrego a ti esta aula de hoje, a vida das meninas, das que estão aqui agora ao vivo, das que vão assistir a aula gravada. Eu entrego a ti, Senhor, tudo que vamos realizar nessa noite. Que não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo, falando através da minha boca, falando aos nossos corações. Desde já te agradecemos, consagramos a ti e obrigada. Amém e graças a Deus. Amém, meninas? Então, vamos lá, que eu estou amando esses princípios. Vocês estão conseguindo fazer, estão conseguindo realizar as tarefinhas ao longo da semana. Eu estou realizando esses princípios, meninas, junto com vocês, tá? Eu já conhecia eles, eu já tinha estudado eles, né? Mas eu tô toda semana, então, na semana onde trabalhou o princípio 1, né? Naquela semana, então, eu fiquei lendo o princípio 1, meditando no princípio 1, tudo que eu ensinei para vocês. Coloquei aqui no meu quadro, que eu tenho aqui no meu quarto, eu resumi, então eu coloquei assim: 1, eu não posso, mas ele pode. O 2, ele quer e pode me restaurar. O 3, ele está no controle da minha vida, que é o que vamos trabalhar hoje, né? Então é legal vocês fazerem isso também. E anotando, colocando em post-it, para ficar bem gravadinho aí na mente e no coração de vocês, tá bom? Então hoje a gente continua as chaves para cura emocional e vida destravada, baseadas no programa Celebrando a Recuperação, tá certo? Então, no princípio 1, o que nós aprendemos? Que nós não podemos sozinhas nos curarmos, né? Mas que com ele tudo é possível, né? Então, quantas vezes ao longo do nosso processo, ao longo da nossa vida, nós falamos como eu queria ser liberta dessa dor, como eu queria arrancar essa dor do meu peito, como eu queria ser liberta desse hábito, desse pensamento, desse sentimento, dessa atitude, desse comportamento. É porque realmente sozinhas nós não conseguimos. Mas com ele, entregando a ele, consagrando a ele, crendo nele, deixando ele no controle, fazendo claro a nossa parte, é possível. Somos curadas, libertas, restauradas e transformadas. Então, no princípio 2, aprendemos que ele quer, ele se importa com a nossa dor, ele é o maior interessado em nos ver curadas, em nos ver libertas, em nos ver restauradas. Então, qual que é o princípio 2? Acredito de todo o coração que Deus existe, que ele se importa comigo e que ele tem o poder de me ajudar no meu processo. Olha como isso é libertador, meninas. Não é lindo saber que nós não estamos sozinhas? Que nós não precisamos ter superpoderes para arrancar tudo isso das nossas vidas? Não. Que basta entregarmos, confiarmos, crermos, fazermos clara a nossa parte, e ele vai fazer a dele, ele vai fazer o impossível e operar milagres extraordinários nas nossas vidas, amém? E o princípio 3, que é o nosso princípio de hoje, diz o seguinte: conscientemente eu escolho confiar toda a minha vida e a minha vontade aos cuidados e controle de Cristo, controle de Jesus Cristo. Olha que lindo. Então, o princípio 3 é um princípio de ação, de atitude, de decisão. Eu escolho conscientemente confiar toda a minha vida, toda a minha vontade aos cuidados, ao controle do Senhor Jesus, né? Então, a minha vontade, qual que é a vontade da carne? Beber, dormir, comer, descansar, né? Muitas vezes temos comportamentos que a gente fala, nossa, como eu queria mudar esse comportamento, mas eu não consigo. Só que quando a gente entrega nas mãos do Senhor e confia nele a nossa vida, a nossa vontade, entrega os cuidados dele, aí as coisas começam a mudar. Não é lindo? Então, o versículo inicial da abertura do nosso princípio 3 está em Mateus 5,5, que diz: felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Aqui eu entendo que felizes as pessoas humildes é no sentido de felizes as pessoas que entendem que são dependentes do Senhor, que sem o Senhor não são nada, que sem Ele são impotentes, porque quando a gente abre e rasga o nosso coração para o Senhor entrar e fala, Senhor, eu não posso mais viver sem Ti, eu já tentei, mas sozinho eu não consigo, né? É o que diz aqui em Mateus 5,5, felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Olha que promessa maravilhosa, meninas. Então, conforme o princípio 3, a gente toma a decisão única e permanente de entregar a nossa vida, a nossa vontade ao controle, aos cuidados de Deus. Eu falo sempre isso para vocês, né? Que quando eu cheguei no fundo do poço, que eu pedi ali socorro para Deus, que eu não aguentava mais de tanta dor emocional, a minha vida, ela estava assim, eu falo que aos meus olhos, estava completamente destruída naquele momento, né? E muito dessa destruição foi porque eu agi, reagi, tomei ações e decisões na minha vontade, no meu achismo. Eu acho que isso é o melhor para mim. Eu quero fazer isso. E quando a gente age assim e vive assim, sem ter Deus no controle das nossas vidas, infelizmente a gente quebra a cara, né? Infelizmente o resultado é muito doloroso. Por quê? Porque só Deus sabe o melhor para nós. Só Ele conhece o nosso amanhã. Só Ele conhece o nosso futuro. Só Ele conhece e sabe os planos lindos que Ele tem para as nossas vidas. Então, algo que eu aprendi, comecei a colocar em prática e tem feito toda a diferença na minha vida, meninas, é não tomar nenhuma decisão, nenhuma ação, nenhuma reação, sem pedir a direção para Deus, sem entregar e colocar nas mãos dele, não importa o que eu for fazer, não importa, qualquer coisa hoje, eu falo, Senhor, eu consagro a Ti, da Tua vontade, eu faço isso ou eu não faço, o Senhor
vai ser bênção para minha vida ou não vai ser bênção para minha vida? Porque tem coisas que às vezes a gente acha que vai ser maravilhoso, eu quero isso, e às vezes não vai ser bênção para as nossas vidas, né? Então, quando a gente passa a colocar o Senhor à frente das nossas vidas e pedir a direção dele para tudo, é tão lindo, meninas, é tão maravilhoso. E eu vou falar para vocês, ele realmente nos mostra, nos confirma, nos guia e nos direciona através do Espírito Santo dele. A gente começa, a partir do momento que a gente começa a ter essa vida em comunhão com o Senhor, vocês conseguiram assistir o vídeo de terça sobre o devocional? Vocês conseguiram assistir? Aquele vídeo eu expliquei um pouquinho para vocês sobre a rotina do devocional, do tempo com Deus. Não precisa ser engessado daquela forma, né? Nem é obrigatório fazer daquela forma. Mas eu quis, assim, explicar detalhadamente, o passo a passo, como eu faço, para que vocês possam se organizar e até para ajudar outras pessoas que estão começando agora também a como fazer, a como começar, né? Então, a partir do momento que a gente começa a ter esse relacionamento com Deus, essa intimidade com Deus, esse tempo de qualidade com Ele, a gente passa a ficar sensível à voz do Espírito Santo de Deus. E a gente começa a ver que tudo aquilo que a gente orou, perguntou para Ele de manhã no nosso devocional, ao longo do dia, ou até mesmo durante o nosso devocional, Ele nos responde, às vezes é através de uma palavra, às vezes é através de uma pessoa, às vezes é através de um louvor, às vezes é através de um versículo da Bíblia. O Senhor fala conosco através até mesmo das nossas emoções, não nos deixando ter paz com aquilo que não agrada a Ele, trazendo paz para aquilo que é da vontade dEle, que agrada a Ele, né? Então a decisão mais importante, e essa decisão requer apenas que coloquemos nossa fé em ação, que é entregar a nossa vida, a nossa vontade aos cuidados dEle. E quando a gente fala, Senhor, coloque em mim a tua vontade, isso é maravilhoso, porque a gente para de quebrar a cara, como eu falei para vocês, porque aí a gente passa a ter dentro de nós a vontade do Senhor para as nossas vidas, né? E como que eu faço tudo isso, Gabi? Então, primeiro ponto, entender, que está em Provérbios 3, 5, 6. Segundo, me arrepender. Eu vou falar para vocês nos próximos slides detalhadamente sobre cada um, tá? Me arrepender, que está em Ezequiel 18, 30, 31. Reconhecer e confiar, Romanos 10, 9. Ganhar a nova vida, 2 Coríntios 5, 17, tá? Então, entender, né? Entender que o Senhor está no controle da minha vida. Confiar que Ele está no controle da minha vida. Olha o que diz, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Que é o que eu estava falando para vocês, da gente achar, eu quero fazer assim, eu acho que isso é o certo para mim, eu vou agir dessa forma, né? Mas reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Olha que poderoso isso. Então, meninas, quem aqui está assistindo essa aula agora, ou gravada, ou depois, e sente que precisa entregar a vida realmente ao Senhor, deixar Ele no controle, sabe? Confiar que Ele verdadeiramente está no controle. Medita nesse versículo, tá bom? Provérbios 3, 5, 6. Arrependimento. Eu vou ler, vou dar uma resumida aqui e ler a parte grifada, tá bom? Tá em Ezequiel 18, 30, 31. Arrependam-se e afastem-se dos seus pecados e não permitam que eles os derrubem. Deixem toda a rebeldia para trás e busquem um coração novo e um espírito novo. Olha que lindo, gente. O arrependimento, ele é um dos primeiros passos do processo de cura emocional, de libertação, de restauração. Quando a gente inicia esse processo com o Senhor, ele começa nos mostrar, a princípio não é gostoso não, viu, meninas? É muito dolorido. Eu me lembro, assim, que teve momentos que eu falava, Senhor, tá doendo, mas continua porque eu quero ser curada, eu quero ser liberta. Porque assim, alguém entrou, deixa eu liberar aqui. Prontinho. Bem-vinda, Shirley. Então, meninas, a princípio é doloroso, porque o Senhor começa a revelar para nós os nossos defeitos de caráter, que todos nós temos, porque perfeito só Jesus, né? E principalmente quem tem feridas ou teve feridas emocionais que ainda estão abertas, tem muita coisa que o Senhor precisa trabalhar. E ao longo desse processo, o Senhor ele começa a realmente nos mostrar coisas em nós que nós precisamos nos arrepender, pedir perdão e deixar Ele trabalhar, né? Fazer sempre a nossa parte, mas deixar Ele trabalhar. Então, eu me lembro assim que o Senhor começou a trabalhar fortemente em mim na questão do orgulho, do controle, de eu ser extremamente controladora, pessoas que eu precisava pedir perdão e liberar perdão, que até então eu estava guardando mágoa. Então, o Senhor ele vai trabalhando em nós e nos revelando coisas ao nosso respeito. Então, o arrependimento faz parte desse princípio. E agora, reconhecer e confiar. Olha o que diz em Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se com a nossa boca a gente confessa que o Senhor Jesus é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e eu imagino que todos vocês já fizeram isso em algum momento da vida de vocês, né? E no nosso coração a gente crê que Deus ressuscitou ele dentre os mortos, né? E a gente reconhece o nosso Jesus como nosso Salvador, o nosso Deus como nosso Criador, e a gente confia nele, entrega e confia. Olha que lindo isso, como isso é poderoso. Isso faz parte do nosso processo, a gente reconhecer, a gente entregar, a gente confiar, tá? 2 Coríntios 5,17, ganhar a nova vida. Olha que lindo, meninas. Então, o Senhor Jesus, ele não só nos pega para ele, trabalha no nosso caráter, no nosso interior, nos lapida, nos molda, mas ele nos dá uma nova vida. Olha o que diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, você precisa tomar posse dessa nova vida que Jesus está te dando. Essa nova vida, com esse novo coração, com esses novos pensamentos, com essas novas emoções. Uma pessoa que entrega a vida, o controle da vida a Cristo,
Ela tem fé, ela tem esperança, ela tem confiança, ela tem esperança de dias melhores, ela crê que o Senhor está no controle da vida dela, ela não tem mais aquela vida de antes, de estar sempre esperando o pior, de estar sempre remoendo o passado, de estar sempre esperando que algo ruim vai acontecer, não. Quando o Senhor entra nas nossas vidas, a gente abre a porta e Ele entra, e a gente deixa Ele no controle, e a gente simplesmente confia, né? A gente começa a ter uma vida de esperança, a gente passa a viver todos os dias com aquele sentimento delicioso, que algo muito bom está para acontecer, porque é isso que Ele traz para as nossas vidas, né? A presença dEle nas nossas vidas traz paz para a nossa alma, traz cura para o nosso coração, traz renovo para a nossa mente, traz fortalecimento para a nossa vida e nos dá essa nova vida, com uma vida de esperanças. Eu lembro que antes de eu entregar minha vida a Cristo, eu vivia uma vida assim, eu falo no meu testemunho que eu chamo de vida cinza, né? Porque era uma vida vazia, sabe aquela vida sem sentido, aquela vida sem propósito, onde eu acordava como se fosse mais um dia qualquer, como todos os outros, não via a hora de tudo isso acabar. Por quê? Porque eu não tinha essa nova vida em Cristo, essa alegria que vem dele. Então, se você quer sentir essa alegria, hoje, terminando essa aula, faça essa oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti a minha vida, eu te aceito, eu te reconheço como meu único e suficiente Senhor e Salvador, assumo o controle da minha vida, coloque em mim a Tua vontade, me direciona, me guia segundo os Teus planos para a minha vida, enche o meu coração da paz que excede todo entendimento que só o Senhor pode me dar, da esperança, da alegria que vem do Senhor, que o Teu Espírito Santo traz para a minha vida. Amém, meninas? Combinado? E quebrando ciclos viciosos, como que a gente quebra, né? Então, se a gente quer trabalhar com êxito o princípio 3, nós precisamos romper com nossas velhas e conhecidas barreiras negativas do orgulho, do medo, da culpa, da preocupação, da dúvida. A culpa é algo que eu falo bastante com vocês, porque é algo que quem tem feridas emocionais carrega muita culpa também. E a culpa, gente, a gente precisa nos perdoar. E a partir do momento que a gente entende que o Senhor já nos perdoou, a Bíblia ela é muito clara, ela fala que quando a gente se arrepende, pede perdão para o Senhor, no mesmo segundo, ele leva os nossos pecados para tão longe quanto o Oriente está do Ocidente, deles ele não se lembra mais. Então não tem mais por que a gente ficar se culpando. O Senhor, ele nos leva ao arrependimento, né? Mas é o inimigo ali que fica torturando a nossa mente com pensamentos do passado, mas Deus não. Ele nos leva ao arrependimento, a gente pede perdão a ele e no mesmo instante ele nos perdoa. Então se Deus já nos perdoou, por que a gente fica se culpando, não é verdade? Então a gente precisa romper com essas velhas barreiras, tá bom? E como que a gente quebra, então, esses ciclos, né, do medo, do orgulho, da culpa, da preocupação, das incertezas, aceitando, comprometendo-se, abrindo mão, crendo que é só o começo, vivendo um dia de cada vez e dando o próximo passo. Então, vou falar agora todos eles para vocês, tá bom? Pega aí a canetinha de vocês, meninas, para vocês anotarem tudo e ao longo da semana vocês meditarem em cada um deles, tá? Então, Romanos 10:9 a gente já leu, mas ele está aqui novamente, que é o aceitar, né? Então, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A gente precisa aceitar Jesus ser o Senhor das nossas vidas, e não mais nós, mas ele, tá? Abrir mão. Então, está em Provérbios 3:6. Lembre de Deus em tudo que fizer, em tudo. Lembra que eu falei agora no começo para vocês, que isso foi algo que eu comecei a fazer na minha vida, que fez toda a diferença? Eu lembro que eu falava assim, vou fazer isso, fazia. Vou fazer aquilo, fazia. Vou fazer de tal jeito, fazia. Agora não. A partir desse momento que a gente entrega a nossa vida aos cuidados do Senhor, a gente precisa lembrar dele em tudo, tudo que fizermos. E ele nos mostrará o caminho certo. Gente, olha que libertador isso, meninas. A gente saber que a gente tem um pai que nos ama, que está no controle das nossas vidas e que nos guia e que nos mostra o caminho certo. Não é lindo isso? Sabermos e crermos que é só o começo. Então, em Filipenses 1:6 diz, tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Então, a gente ter certeza de que é só o começo de uma vida maravilhosa com o Senhor. Vamos ter aflições? Vamos, porque a Bíblia é clara em relação a isso. Só que a diferença é como, a partir de agora, nós vamos passar e enfrentar essas aflições. Quando a gente passa a ter Cristo no controle das nossas vidas, a gente passa por essas aflições crescendo, avançando, pedindo sempre a ele a sabedoria e com a esperança de que tudo vai acabar bem, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então a gente precisa ter a certeza de que aquele que está começando essa linda obra nas nossas vidas vai completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Amém, meninas? Viver um dia de cada vez. Portanto, está em Mateus 6:34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Então isso aqui é muito interessante para quem tem ansiedade, né, meninas? Sabe aquele negócio da gente tá comendo almoço, tá fazendo o almoço já pensando que vai comer na janta? Nem resolveu o problema de agora, já tá pensando no futuro problema que pode acontecer amanhã, depois de amanhã, né? Então o Senhor, ele é muito claro quando ele fala para nós que é pra gente não se preocupar o amanhã, porque ele está no controle das nossas vidas e, consequentemente, do nosso amanhã, né? É pra gente se preocupar, pensar no hoje, viver um dia de cada vez com o Senhor. E dar o próximo passo, que tá em 1 Coríntios 15:2-4. Vou ler aqui a parte grifada, tá? Pra dar uma resumida. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que eu lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Então, gente, se a gente não dá o próximo passo de buscar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso coração, de buscar ter intimidade com Ele, de buscar conhecê-lo, ter relacionamento com Ele, nos aprofundarmos nele mais e mais a cada dia, a gente vai estar crendo em vão, né? Se a gente não começar a colocar a palavra em prática nas nossas vidas, a palavra que diz que somos amadas, que tem esperança, que é para termos fé, que é para confiarmos, se a gente não colocar a palavra em prática nas nossas vidas, de que adianta? Não é verdade? Estaremos crendo em vão, tá? Então, após entregar minha vida a Cristo, preciso entregar a Ele a minha vontade. Então, primeiro eu entrego a Ele a minha vida, e depois eu entrego a Ele a minha vontade. Olha que forte isso. Para que a vontade dEle venha reinar na minha vida, tá? Então, passo 3,
Esse é o princípio 3 e o passo 3. Decido entregar minha vida e minha vontade aos cuidados de Deus. E como que a gente pode começar? Podemos começar lendo a Bíblia regularmente, abrindo-a em oração, lendo-a com expectativa e vivendo-a com alegria. Olha que delícia, meninas. Fazendo todos os dias aquele devocional que eu ensinei para vocês no vídeo, né? Orando, louvando, lendo cada dia um pouquinho mais da Bíblia de vocês e se aprofundando mesmo no Senhor para conhecê-lo cada dia um pouquinho mais. E quanto mais a gente o conhece, mais ele nos cura, mais ele nos fortalece, mais relacionamento a gente passa a ter com ele, mais a gente consegue confiar que ele está no controle, que ele... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se alguém entrando. Ah, amém, né, Ana? Lindo, né? É isso aí, meninas. Deixa eu passar. Então, creia que você é amada, creia que o Senhor está no controle da sua vida, cuidando de tudo com muito amor. Nada foge, meninas, do cuidado e do controle dele. Quando a gente entrega a vida a ele, nada foge do controle dele. Isso é tão libertador, traz tanta paz para nossa vida, traz tanta paz para o nosso coração, porque, como eu falei, a gente enfrenta lutas, a gente enfrenta aflições, né? Eu passo muitas vezes por momentos muito desafiadores, difíceis, mas eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus e que, independente do que acontecer, é ele cuidando de mim nos detalhes, é ele no controle, é ele preparando o melhor para mim lá no futuro. Eu posso não entender agora, mas depois eu vou entender. E é isso, e é dessa forma que ele quer que a gente pensa, que a gente entenda e que a gente creia, tá? Então, qual que é a oração do princípio 3? Vamos lá? Vamos orar juntas? Todo mundo aqui comigo? Querido Deus, tentei e não consegui fazer tudo sozinha com as minhas próprias forças. Hoje eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu peço-te para ser meu Senhor, meu Salvador. Tu és o único poder superior. Eu peço-te para me ajudares a pensar menos em mim e em minha própria vontade. Eu quero entregar a minha vontade a Ti, momento a momento. Buscar continuamente a Tua direção e sabedoria para a minha vida. Por favor, continua a ajudar-me a superar minhas feridas, enroscos e hábitos, para que a vitória sobre eles possa ajudar outras pessoas, enquanto veem Teu poder agindo em minha vida já transformada e ainda em transformação. Ajuda-me a fazer a Tua vontade sempre. Em nome de Jesus eu oro. Amém, amém. E graças a Deus, amém, meninas. Eu vou deixar de tarefinha para vocês meditarem nos versículos que a gente conversou agora aqui na aula. Os slides vão ficar abaixo da aula, lá na nossa comunidade, no módulo As Chaves da Restauração, tá? E vocês realizarem essa oração ao longo da semana, combinado? E na próxima aula, quinta-feira que vem, vamos trabalhar o princípio 4 e o passo 4 e 5. Eu vou parar a gravação, para a aula não ficar muito longa, para quem vai assistir gravada, e já converso com vocês. Só um minutinho, tá bom? Deixa eu parar.